Bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao capítulo 2, Imperador Antonino Pio. Bom, como eu disse para vocês, o imperador Adriano, seu governo acabou em 138. Ele foi um imperador, a princípio, que perseguiu muitos cristãos, mas depois, parece que talvez mesmo por conta dessas apologias que foram escritas, principalmente a de Aristides, que coloca ele sobre a parede. Olha, você está perseguindo um Deus em defesa, teoricamente, de outros deuses. Esses deuses, eles não existem e você está perseguindo o Deus verdadeiro. Então, essa palavra, até porque vocês viram o texto que eu escolhi, eu separei, uma palavra bonita que ele deu. Eu coloquei o livro completo lá no grupo para vocês. Bom, então, prosseguindo, página 20, Antonino Pio diz: governou o Império Romano do ano 138 a 161 da era cristã. O segundo século da era cristã é marcado por um declínio do domínio do Império Romano. Lembre-se que eu estava falando com vocês em outro ponto. O Império Romano ele está se enfraquecendo conforme o tempo vai passando. E isso fará com que a perseguição vá aumentando. Porque nós temos relatos escritos que os sacerdotes, principalmente os de Apolo, porque eles colocavam Apolo como guerreiro, né? Como perseguidor, como matador, era a divindade caçadora, era esse tipo de divindade. Normalmente os sacerdotes de Apolo diziam: olha, esses males aí, todas essas derrotas, é tudo culpa dos cristãos. Aí a perseguição, então, aumentava. Okay? Então, esse ano 138, o Império Romano continua enfraquecendo. Tem algumas vitórias, mas as vitórias já são assim. Ele teve que se unir à tribo dos bárbaros X para poder, junto com o seu exército, atacar a tribo dos Y. E assim se juntava a uma tribo para atacar outra, uma tribo para atacar outra. E diz que os romanos, eles acabam contratando os bárbaros como soldados. Tanto que terá bárbaro que, como soldado, ele se torna até imperador. Tá bom? Então ele vai contratar bárbaros como soldados, como guerreiros, e isso vai ficando caro. E com o tempo, Roma não vai mais conseguir pagar o exército para defender Roma, e acaba que Roma vai ser destruída, aí já no ano 476. Mas esse processo, esse enfraquecimento está ocorrendo nesse período agora. Isso é importante por quê? Porque isso te faz entender por que a perseguição vai aumentando. Tá bom? Nós teremos aí, mais à frente, perseguições piores. A pior perseguição é a perseguição de Diocleciano, que é a última, porque aí surge aquela instituição que Constantino organiza, que é a Igreja Católica, né? Aí a perseguição vai ser de um tipo diferente. Perseguição do Império Romano, ela vai crescendo até essa última, que é chamada perseguição de Diocleciano, que foi a pior de todas, né? Por isso estou falando, ela vai crescendo. Continuando ainda na página 20, o número de rebeliões aumentava e o exército romano sofreu muitas baixas, que culminarão em cerca de 300 anos no fim do Império. Veja o que diz esse historiador. Ele diz: também o Pio Antônio, ou seja, Antonino Pio, o imperador, né, tão reverente para com os deuses, não se mostrará de uma hostilidade mais sistemática. Evidentemente aplicará a jurisprudência anticristã dos seus predecessores. É no seu reinado que tem lugar em Roma o interrogatório do mártir Ptolomeu. Então, eles faziam atas, né? Os romanos faziam atas, tudo aquilo ficava registrado. Então, sobreviveram muitos documentos, muitas atas.
Então o Marte Ptolomeu, cuja brevidade trágica nos foi transmitida por São Justino. És cristão? Ele disse, sou, a morte. Esse exemplo aqui, irmãos, diz que se tornou muito comum porque teve períodos que o número de cristãos denunciados era muito grande. Então, a quantidade de cristãos para serem julgados tinham que decidir rápido, porque às vezes acabava o dia, começava a noite, né? E eles não tinham como julgar à noite, e às vezes não tinham mais lugar nas celas para colocar os cristãos. Então eles tinham que soltar e tentar prender no dia seguinte. Então eles falaram, vamos agilizar. E o julgamento era assim. Então, és cristão? Sou, a morte. O soldado já com a espada matava o irmão. E prossegue. Antonino é listado entre os maiores imperadores da história de Roma. É descrito como um imperador piedoso, mas com os cristãos já havia ordem para persegui-los. Como Antonino era filho adotivo do imperador Adriano, certamente seguiu a redução da perseguição promovida por ele. Durante o seu governo, teremos inúmeros e célebres mártires com relatos detalhados, ou seja, a perseguição vai ser mantida nessa provável redução de Adriano, mas aqui serão escritas obras, tá bom? Detalhando essa perseguição, porque durante o governo dele será morto, né, serão mortos diversos, mas talvez o principal mártir da história da igreja, ok? Será exatamente durante o governo dele. Assim, então nós teremos relatos, livros sendo escritos descrevendo o julgamento dos cristãos, descrevendo o cristão sendo levado, sendo amarrado para se colocar fogo, e mesmo com irmãs. Infelizmente, relatos também de cristãos que negam, né? Então, assim, existem relatos interessantes que vocês poderão ler. O relato que eu vou comentar mais à frente, mas o principal eu coloquei um livro lá para vocês. É um documento que está disponível na internet, né? O Martírio de Policarpo. Foi escrito em 155 da era cristã, mais ou menos nessa época, né? Então, durante o governo dele, será um período em que nós teremos maior número de relatos.